Rotinas de treinamento, como que a gente faz isso? O que são rotinas time efficient? Então, basicamente, rotinas time efficient são treinos onde você trabalha com exercícios multiarticulares, realizados de forma eficaz, trabalhando diversos grupamentos ao mesmo tempo, deixando a sessão mais rápida. Então, traduzindo ao pé da letra, são rotinas eficientes em relação ao tempo. A gente sabe que hoje o tempo é uma das variáveis aí que mais deixam os nossos clientes afastados da academia. Então, de forma geral, vou colocar aqui algumas regras que podem te ajudar, né? Por exemplo, trabalhe muitos grupos musculares. Quanto mais músculo você trabalha, maior a intensidade, mais caloria você queima durante e após os exercícios. Eu sei que aqui tem um EPOC, né? Que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Às vezes ele é baixo, mas em longo prazo isso pode te ajudar, principalmente se o aluno tiver regularidade. O treinamento time efficient, ele é funcional. Porque, veja, no dia a dia você não trabalha seu músculo isolado, né? Então, por que você precisa exercitar o músculo isolado em seus treinos? Você pode trabalhar com movimentos mais funcionais. As rotinas time efficient são eficientes, não é? E aí, basicamente, você economiza o tempo, que é precioso, o seu e do seu cliente, e isso pode deixar a agenda lotada, tanto sua quanto do seu cliente, um obstáculo a menos na sua lista aí de motivos pelos quais você, personal, não pega mais clientes e motivos pelos quais o seu aluno não treina mais, tudo bem? E os treinos são intensos, então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque assim, veja, se você abre mão do volume, você tem que investir na intensidade. Então, normalmente as rotinas time efficient, elas envolvem alta intensidade e um volume menor de treinamento. Por isso que os treinos levam menos tempos. E aí eu vou dar algumas estratégias aqui para vocês, ok? Eu vou falar do HIRT, que é o High Intensity Resistance Training, vou falar do RIFT, que é o High Intensity Functional Training, vou falar do HIST, High Intensity Circuit Training, e vou dar um exemplo de triset aí. E vou usar algumas estratégias de treinamento para isso, né? A primeira delas, vamos falar do HIRT, o High Intensity Resistance Training, e eu vou dar embasamento da literatura, um trabalho publicado em 2016, mostrou e comparou essa estratégia de treino com o treinamento em circuito tradicional. O que os autores fizeram então? Eles pegaram homens e mulheres, dividiram esses homens e mulheres em dois grupos. Um grupo fazia o HIRT, o High Intensity Resistance Training. Como é que era? Então imagina o seguinte, cheguei no supino na máquina. São 3 séries que eu vou fazer, tá? A primeira eu vou até a falha. Só que a carga que eu tenho que colocar tem que estar em torno de 80% a 85% de uma repetição máxima, uma RM. Então dentro disso eu vou trabalhar mais ou menos 10 a 12 repetições, tudo bem? Fiz lá minhas 10 a 11, 10 a 12 repetições e fui até a falha, sem descansar. Tô no supino na máquina, certo? Diminuo meu peso em torno de 10 a 15%, faço 1, 2 até 3 repetições. Sem descansar, diminuo de novo meu peso em 10 a 15%, faço mais 1, 2, 3 repetições. Acabei, foram as 3 séries, agora eu vou para um leg press, por exemplo, tudo bem? Esse é o HIRT. 3 séries. A primeira até a falha, diminui o peso 2 a 3 repetições, diminui de novo o peso 2 a 3 repetições, acabou, vai para o próximo exercício. Um treino desse dura em torno de 10 a 11 minutos, ok? Para trabalhar os principais grupamentos musculares. E eles compararam isso com o circuito mais tradicional. O treino circuito tradicional, com 3 passagens, ele demorou quase 30 minutos para ser feito, ou seja, mais do que o dobro do tempo do HIRT. Eles treinaram assim durante 10 semanas, 2 vezes na semana. E aqui estão os exercícios, né, que foram feitos em ambas as estratégias de treino. Só que no caso do HIRT, como eu falei, né, o supino na máquina aqui, a primeira série até a falha, diminui o peso sem descanso, 2 a 3 repetições, diminui de novo o peso, 10 a 15%, 2 a 3 repetições. Acabou? Vai para o leg press, panturrilha aqui em pé. Acabou? Vai para o crucifixo invertido. E você vai treinando esse exercício. Ao final, apesar das estratégias não mostrarem diferenças entre elas, houve uma tendência de maiores resultados para o HIRT em relação à força e à composição corporal. No entanto, do ponto de vista clínico, isso não é importante, né? Não foi significativo. No entanto, a gente tem que considerar que o HIRT, ele demorou aí menos do que a metade do tempo para ser concluído do que o treinamento em circuito tradicional. Outra estratégia, o RIFT, o High Intensity Functional Training, que vem do Cross Training ou do CrossFit se você paga a anuidade, né? Então trouxe um trabalho aplicado em 2018, que durante 16 semanas eles aplicaram estratégias do RIFT em indivíduos fisicamente ativos, tanto homens quanto mulheres. Eles faziam 3 workouts na semana, de novo, por 16 semanas. O primeiro workout, então eles faziam o thruster, faziam o double under, que é pular corda, o swing com kettlebell e o burpee. E eles trabalhavam no esquema de MRAP, né? Basicamente, as many rounds as possible. Então,
eles trabalhavam, esse daqui era o treino da segunda. O treino da quarta-feira, eles faziam agachamento frontal, aí eles faziam de novo um rep, né? Remar 350 e 15 burpees. E eles tinham que remar 350 e fazer os 15 burpees em 15 minutos, na maior quantidade de vezes possível, ok? E aí, por fim, o WOD da sexta-feira. Eles faziam o deadlift, eles faziam o wall ball e o sit-up no esquema 21, 15, 9, 6, 3. Eles tinham 15 minutos para fazer isso, ou seja, 21 repetições do deadlift, 21 arremessos da bola na parede, 21 repetições do sit-up. Aí 15 repetições, 15, 15, 9 repetições, 9, 9, 6, 6, 6, 3, 3, 3. Eles tinham até 15 minutos para fazer isso, sendo que eles deveriam completar isso no menor tempo possível, beleza? E aí, ao final, o que foi mostrado? Que houve redução aí no percentual de gordura corporal e na massa gorda. Os resultados foram um pouquinho maiores para os homens, no entanto, de forma geral, todo mundo conseguiu reduzir aí a massa gorda e também o percentual de gordura corporal. Isso mostra que essa estratégia de treino, ela tem aí resultados em composição corporal, além de economizar tempo. No entanto, não é todo mundo que consegue dar conta disso, né? Vamos combinar, os exercícios aí de alta complexidade, com alta intensidade, não é para todo mundo. Agora vem o HIST, o High Intensity Circuit Training, o circuito de alta intensidade. E aí uma estratégia bacana, né, de carga de treinamento, em torno de 6 a 12 estações ou 6 a 12 exercícios, cada um deles 12 a 15 repetições, em torno de 80 a 85% de MRM, lembrem-se, né? Percepção subjetiva de esforço 8 a 9, né? Na escala Domino, numa escala de 0 a 10, ou 80 a 85% na percentual de RM, lembre-se que é alta intensidade. Você pode trabalhar aí em relação a estímulos por tempo, então 20 a 40 segundos de estímulo em cada exercício, em cada estação, ou trabalhar com repetições, 12 a 15 repetições, como eu mostrei lá em cima. De repente você fala, pode ser 10 a 12 repetições. Pode ser 10 a 12 repetições, não tem problema nenhum. A pausa entre as estações ela é muito curtinha, lembre-se, né? Você está investindo na intensidade e abrindo mão do volume. Por isso a pausa é mais ou menos sair de um exercício e ir para outro. A pausa entre as passagens, aí 2 a 3 minutos, podendo chegar até 5 minutos, e o tempo total de treino não passa dos 30 minutos. Perfeito? Então tem um exemplo aqui de circuito que vocês podem fazer. Então, de repente, subir no Bosu, né, de um lado para outro, 20 a 40 segundos, descansa 10 segundos, que é o tempo de sair de um para outro, faz uma remada aqui no TRX, depois descansa 10 segundos, faz um agachamento sumô com kettlebell, faz uma prancha ventral, faz um push-up, né, uma flexão de braço, escadinha, a corda, waves com a corda, um avanço com a bola suíça, com medicine ball, uma prancha aqui numa superfície instável, polichinelo, e aí você pode fazer uma elevação com os elásticos aí, caso você queira também. Então, uma estratégia bacana que você pode fazer com alta intensidade. Uma outra forma também é você fazer um circuito misto mais tradicional na musculação. Aí você foge um pouquinho daquela dica que eu dei logo no começo, né? Evitar isolar a musculatura. Aqui você trabalha de forma mais isolada e tá tudo certo, tá tudo bem para quem quer um treinamento mais tradicional. Então, você tem aqui um exercício para peito, um para coxa, um para abdômen, 3 minutos de esteira. Um para costas, um para posterior de coxa, um para posterior da região central, 3 minutos de esteira. Bíceps, adutores, oblíquo, 3 minutos de esteira. Tríceps, abdutores, né, o glúteo médio aí, que faz a abdução do quadril, infra, 3 minutos de esteira. Desenvolvimento com halter para deltoides, panturrilha, gêmeos, extensão lombar e mais uma vez e 3 minutos de esteira. E aí você faz uma vez só isso e tá beleza, maravilha, missão cumprida. Você matou 2 coelhos com uma paulada só. Trabalhou a força, ao mesmo tempo que melhorou o condicionamento cardio através do treinamento de endurance inserido no meio do treinamento. É uma estratégia bacana. E por fim, nós temos o triset. Como é que a gente pode organizar um triset? O triset consiste em realizar 3 exercícios sem intervalo, ou seja, fazer um para depois fazer o outro, depois o outro para depois descansar. O triset ele pode ser feito para o mesmo grupamento muscular, para quem é um pouco mais condicionado, ou para diferentes grupamentos musculares, para quem tem um menor nível de condicionamento. De forma geral, está aqui um modelo de treino AB, uma montagem alternada por segmento. Então, imagina o seguinte, 3 séries de 8 a 12, tá? 80% de MRM, 2 minutos de pausa. Então faz um supino, terminou, já vai direto para o pulley tríceps, terminou, faz um desenvolvimento para ombro. Descansa 2 minutos e repete mais 2 vezes esse bloquinho. Aí terminou? Vem aqui, supino inclinado, mergulho no banco, remada alta com halter.
peito, tríceps, deltoide, percebe? Então a montagem A seria peito, deltoide e tríceps, tudo bem? E a montagem B, dorsais, bíceps e coxa. Então veja, ó, remada baixa, terminou, sem descansar, uma rosca direta, terminou, faz um agachamento sumô. Descansa 2 minutos, repete mais 2 vezes para completar as 3 séries de 8 a 12 repetições. Perfeito? Faz uma puxada à frente, uma rosca martelo, um avanço com halteres. Faz, descansa 2 minutos e repete mais 2 vezes. E aí vem remada curvada, a rosca, cabo e o stiff. Então percebe? Fazendo um triset de forma alternada por segmento. É uma estratégia time efficient bacana. Você vai acabar esse treino aí em menos de 20, 25 minutos. Tranquilamente você consegue dar conta de um treino nessa estratégia de treinamento. Perfeito? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Beijo no coração e até o próximo vídeo.